Ato 21. A sociedade capitalista na contemporaneidade. O ser humano está envolto em uma sociedade. Ela apresenta inúmeras características. Uma delas, a possibilidade para prosperar, para enriquecer e para obter os bens de consumo necessários à vida. Uma outra possibilidade é também a contribuição social. Você envolve-se em um mundo em que é preciso agir socialmente, é preciso ter determinada postura, determinada atitude, determinada ação. Essas características e outras fazem da sociedade na qual vivemos complexa, em que encontramos tanto as situações boas quanto as situações ruins. Isso permeia a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta. E ao longo do tempo nós vamos nos autoconstruindo de tal modo que nós temos que ter esse comportamento, tanto o comportamento em que precisamos do dinheiro necessário para mantermos nossas despesas, quanto o comportamento em que temos que agir socialmente, temos que ter determinada conduta social que vai melhorar tanto o outro quanto a nós mesmos. É preciso fazer isso. Mas de que forma? Como chegar a esse estado de coisas? Como obter isso que acabamos de mencionar? Uma possibilidade é ter a iniciativa própria, ou seja, eu tenho a iniciativa para ir a determinada empresa por minhas credenciais profissionais e ser contratado. Ou seja, já estarei envolto em uma atitude que faz da minha pessoa um ser, um trabalhador, um ser humano que segue em frente por meio do trabalho realizado. É também possível nos envolvermos na luta social. De que forma? Eu crio uma instituição social, eu vou àquele grupo comunitário e passo a melhorar o ser humano, melhorar o ambiente que vivemos e contribuir com o Estado. É interessante também notar que ao longo do desenvolvimento da humanidade e também a instituição Estado, nós encontramos que nós nos encontramos ou encontramos um contexto tal que temos que nos envolver de forma ampla, em sentido, lato, senso. Ou seja, eu parto de uma situação simples para uma situação em que permeia o capitalismo, não só no Estado-nação em que vivemos, mas também no planeta. Então eu poderia intitular isso globalização. E por que não fazer também o mesmo com o aspecto social? Eu passo daquela situação simples em um bairro, uma cidade simples, e vou para uma situação mais ampla, em que eu tenho minha atitude social naquele momento de forma globalizada. Então eu acredito que nós temos que ter esses dois pensamentos em mente. O capitalismo é importante, mas também é importante a atitude, a postura e a ação em que modificamos a sociedade contemporânea para melhor. É por causa disso que temos que ter essa ação, nos envolvermos em situações que eu tenho tanto o aspecto financeiro quanto o aspecto social. E eu busco melhorar minha vida, mas também melhorar a vida do semelhante. Nós temos o quê? Temos as instituições sociais, uma delas a instituição família, a instituição religiosa, a instituição empresa. Ou seja, existem inúmeras formas para que tenhamos a possibilidade para mudar o tecido social no qual estamos inseridos. Ao trabalharmos em uma empresa, nós temos determinadas
ação voltada para o capitalismo, obviamente. Ao nos envolvermos no tecido familiar, nós temos outra ação voltada para a família. E no que tange ao social, é uma outra ação, agora voltada não mais para o eu, mas para o próximo. Então, isso contribui com a sociedade em que estamos inseridos. É bastante interessante ver esse aspecto do capitalismo, mas também ver esse aspecto do social. Ou seja, não é o socialismo, mas a atitude em que me encontro em um mundo em que permeia o capitalismo de mercado, mas também posso passar a agir socialmente na sociedade na qual me encontro inserto. Portanto, é bom observar que uma das possibilidades para fazermos isso é agindo. De que forma? Adquirindo os bens de consumo necessários por meio dos produtos e serviços que são atrelados à sociedade capitalista, frequentando, por exemplo, a comunidade na qual estamos inseridos, e essa comunidade faz modificações graduais no tecido social, não sendo possível, quando for possível, faça isso. Tem aquela postura social mencionada antes, tem a atitude capitalista mencionada antes, e haja de forma colaborativa, tanto no que tange a lógica mercadológica do capitalismo, quanto a lógica social. Aí sim nos engajamos no mundo do socialismo, em que temos que agir socialmente, mas ter uma postura ideológica voltada para a defesa do ser humano, para a defesa do Estado e para a defesa da classe social na qual estamos inseridos. Classe patronal ou não, nós temos que agir sabendo que aquela ação vai modificar o meu presente, vai modificar o futuro das próximas gerações. O passado existe, nós sabemos, mas nós sabemos também que a nossa caminhada vai fazer com que nosso futuro do próximo, se modifique. Nós temos que fazê-lo por meio da atitude, da postura e da ação em que permeamos o capitalismo e estamos também envoltos em uma situação social, ou seja, o socialismo. Não é o socialismo em que nos verificamos na academia, é o tipo de socialismo em que nós vamos agir corretamente. Não me refiro a uma sociedade comunista, a uma sociedade capitalista, a uma sociedade socialista, no que tange ao contexto do Estado, da política, da dominação de classes, mas tão somente em que temos que ter acesso à moeda, mas também temos que agir socialmente. Obrigado. Ato 21.